Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Eu gostaria de fazer o caminho de reflexão partindo da primeira leitura da profecia de Ezequiel, quando Deus pede para falar aos homens que Ele nos estabeleceu como vigias. E ele diz com clareza: o vigia deve anunciar. Se eu digo que deve anunciar, ele anuncie, pois se não anunciar, será cobrado pela falta do anúncio. É necessário entender o contexto do que é vigia. Numa tradução mais literal, seria a palavra sentinela. Eu te constituí como sentinela. Sentinela ou vigia era para o Israel antigo, quando as cidades eram construídas sempre em cima de montanhas. Jerusalém é um exemplo, por exemplo, né? Sempre em cima de uma montanha. Porque do alto era fácil de perceber quando os inimigos se aproximavam nas planícies que rodeavam a montanha. Eram constituído um grupo de guardas que deveriam vigiar os cantos da cidade. Só que todos os guardas não ficavam olhando. Elegiam um à noite e outro durante o dia, para que ele ficasse observando enquanto os outros ou faziam outros afazeres ou descansavam. Aquele guarda que ficava lá era o que se chamava de sentinela ou vigia. Ele era o responsável por olhar se o perigo se aproximava. Se algum perigo se aproximasse da cidade, ele tocava o berrante para que todos os guardas e todo o povo se preparasse, porque o perigo estava chegando. Se o guarda visse que o perigo estava chegando e não tocasse o berrante, ele era responsável pela morte dos cidadãos, porque não avisou do perigo que estava chegando. Se ele viu o perigo e ele tocou o berrante e o povo não quis se preparar, ele não tem culpa nenhuma. Ele avisou que o perigo estava chegando, o povo é que não quis escutar o sinal. Ezequiel usa esse exemplo para falar do profeta. E nós cristãos dizemos: nós somos profetas. Pelo batismo fomos constituídos sacerdotes, profetas e reis. Portanto, somos vigias, sentinelas, para avisar do perigo do pecado, do mal e de tantas outras coisas que quer destruir o ser humano. Nós precisamos tocar o berrante da misericórdia, ou seja, quando percebemos que algo de ruim está para acontecer, nós devemos avisar, usar da nossa voz para salvar a vida, como as sentinelas do tempo de Israel queriam salvar as vidas da cidade e por isso tocavam o berrante. Por isso a nossa voz deve se elevar para salvar as vidas e não nos calar e fazer com que o mal e o perigo entre, tome de conta e destrua. Aqui entra de cheio no que nós ouvimos do Evangelho de hoje sobre esta questão da correção fraterna. Parece aparentemente um evangelho cheio de misericórdia no início e logo no final parece que Jesus diz: se no final das contas manda embora, acabou, que se vire. Mas o evangelho precisa ser esmiuçado para ser compreendido. No evangelho de hoje, quando fala dessa correção fraterna, é com o mesmo objetivo da sentinela, é de salvar o irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, primeira coisa, vai corrigi-lo em particular. Parece que hoje a nossa vida ela é totalmente avessa a isso. Nós não temos coragem de enfrentar o outro olho a olho, para dizer que ele errou, para dizer que o que ele fez não está certo, e aproveitamos de grupos, antes grupos humanos físicos, hoje com as redes sociais, pegamos todas as redes sociais para jogar para o mundo o pecado do outro, a fraqueza do outro, a limitação do outro. Isso quando não, aumentamos toda uma realidade que não existe, ou seja, somos totalmente anticristo. E aí,
quando se lê o Evangelho ou as cartas de João ou o Apocalipse, que fala no anticristo, coloca como o anticristo fosse o demônio, não é? A pessoa do demônio. E como eu sempre digo, às vezes eu tenho pena, né, do demônio porque leva a culpa das coisas sem ter. Nós somos o anticristo quando agimos de forma antagônica ao projeto de Jesus. Quando ele diz, vá corrigir sozinho. Se ele se converter, você ganhou o seu irmão. Se ele não escutar, chame mais alguém como testemunha, volte lá. Se ele ainda assim não escutar, chame a igreja. Quem é a igreja? É a comunidade dos fiéis reunidos em seguimento a Jesus Cristo. Se ainda assim, aí aqui é o ponto de controvérsia, se ainda assim ele não escutar, seja considerado como um pecador, como um pagão ou um pecador público. Pecador público quem eram? Os publicanos. Aí a gente diz, aqui é a excomunhão. Bota para fora da comunidade. Não. Quem eram os pagãos e quem eram os publicanos? Os destinatários do Evangelho. Ou seja, são pessoas dentro da comunidade que estão agindo de forma errada e que não querem escutar. Portanto, elas devem ser consideradas como pessoas que devem voltar, vamos dizer assim, no dito popular, ao rabo da fila, para dizer, vocês ainda são aqueles primeiros destinatários do Evangelho, como pagãos e publicanos. Portanto, devem ser, sim, objetivos ou objetos da nossa evangelização. Esse aqui é o sentido do Evangelho, porque senão nós apagaríamos tudo o que Jesus disse. Haja de misericórdia, mas num dado momento bote para fora e não esqueça. Não é assim. A nossa ação deve ser uma ação de restituição, de inserir o outro na vida da comunidade. Mas nós sabemos que nem sempre é fácil, porque às vezes as pessoas elas se negam em consciência. Nós corrigimos, um grupo corrige, a igreja corrige, e mesmo assim a pessoa em consciência deseja permanecer de como está. Mas nós não podemos calar a voz, porque se nós calarmos, nós seremos como as sentinelas que não tocam o berrante quando vem o perigo se aproximar. Nós precisamos falar e falar até que a nossa voz não tenha mais respiro, ou seja, quando o Senhor nos chamar. Para que só depois o Senhor cobre apenas da pessoa que não quis ouvir a sua não prática evangélica, mas jamais cobre de nós a nossa ineficiência de evangelizadores, de termos desistido dos nossos irmãos. Por pior que ele seja, ele é meu irmão. E a capacidade que o tornou pior é a mesma capacidade que eu tenho de ser pior. A capacidade de erro dele é a capacidade de erro que eu também tenho. Por isso, se eu quero que um dia, ao cair na lama, alguém me tire e me limpe, eu também devo fazer o mesmo ao outro. É o que hoje Paulo diz aos romanos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Nós não devemos ter dívida com ninguém. A única dívida é essa, amor mútuo, amor recíproco. Amor que se dá e se recebe. Mas quando não recebemos, ainda assim devemos dar. Devemos dar de forma gratuita, e como dizia Santa Teresa de Calcutá, cuja memória celebrávamos ontem, de dar até sentir na própria pele a dor desta doação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a graça do Espírito Santo, de sermos verdadeiras sentinelas, de estarmos vigilantes, para que o perigo não nos atinja, nem atinja os nossos irmãos. E também estejamos atentos, para que quando o outro for sentinela da nossa vida, nos avisar, nos corrigir, nós estejamos com o coração aberto e humilde para aceitar a correção do outro, que é Cristo Jesus mesmo que corrige. O Senhor usa dos instrumentos humanos para corrigir,
os seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.